Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. O Conselho Soberano Sudanês anunciou estar pronto a parar a guerra com as forças de apoio rápido, sob a condição de estas cessarem os ataques a civis e aceitarem um diálogo político inclusivo. Segundo o site do Sudan Times, as declarações seguiram-se à conclusão da Conferência de Países Vizinhos do Sudão, que teve lugar no Cairo, e na qual os participantes pediram uma solução política para a crise após 3 meses de conflito entre o exército e as forças paramilitares. Restaurar a paz no Sudão é o que pretendem os líderes regionais, porque o conflito que graça em Khartoum ameaça ultrapassar fronteiras numa mancha de mapa já destabilizada pela guerra na Etiópia. Até agora, os esforços diplomáticos falharam. Um ataque que há dias matou 22 civis na região do Darfur, a mais negligenciada do Sudão e onde foram cometidas atrocidades há 20 anos, esteve na origem do alerta lançado pelas Nações Unidas. O Sudão está à beira de uma guerra civil de larga escala. Desde 15 de abril deste ano, que os combates na capital sudanesa já expulsaram 3 milhões de pessoas das suas casas, incluindo 700 mil que fugiram para os países vizinhos, eles próprios abraços com conflitos internos. As consequências vão ser devastadoras para a comunidade de pessoas que viveu a Revolução Pró-Democracia de há 4 anos, a qual acabou com 30 anos de ditadura militar e censura repressiva de Omar al-Bashir. Para nos ajudar a compreender esta complexa situação, temos hoje connosco Alexandra Magnólia Dias, professora assistente do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa e investigadora no IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Bem-vinda, Alexandra. Muito gosto em estar aqui com um tema tão difícil para tratar, um tema que nos preocupa, uma região que está em ebulição e mais este conflito no Sudão. Seja também bem-vindo a esta conversa que teve edição multimédia de João Martins. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Obrigada por estar aqui connosco de novo, Alexandra. Vamos talvez começar pela reação dos líderes regionais. Tenta-se capitalizar credibilidade política via esta necessidade diplomática de tentar travar esta crise? Ou estamos a falar de países gigantes e fundamentais de todos os pontos de vista para a África? Como é que avalia a sua capacidade de intervir efetivamente? Em primeiro lugar, esta guerra tem implicações diretas para os países com os quais partilha fronteiras de forma direta. Já estamos a notá-lo em termos dos fluxos de refugiados e temos aqui uma região marcada por uma multiplicidade de hotspots, de locais que podem, combinados, contribuir para o deflagrar de guerras civis em simultâneo. Aqui temos uma situação dramática no Sudão, na Etiópia, e muita pressão a ser colocada sobre os países vizinhos. O Chad está a acolher também grande parte daqueles que fogem às hostilidades que deflagraram no Sudão. Nós normalmente falamos em 15 de Abril, mas os sudaneses estão sempre a utilizar o 16 de Abril. O 15 de Abril foi o sábado e o 16 de Abril depois então já não havia dúvidas de que tínhamos um conflito em escalada, uma crise em escalada e que estávamos perante mais um conflito no Sudão e desta feita a tensão deflagrou na capital e esta é a grande novidade deste conflito. Era precisamente isso que eu lhe ia perguntar a seguir, ou seja, isto é uma batalha campal em Khartoum. Normalmente as capitais são as partes mais desenvolvidas e onde vivem as pessoas com mais capacidade de fazer os países avançarem. Inicialmente as pessoas não podiam sair à rua por causa dos combates e depois passaram a ser tiradas das suas casas à força de armas. Como é que caracteriza este tipo de batalha? Em primeiro lugar, a capital permanece essencialmente
um lugar simbólico, porque é justamente num território gigantesco como o Sudão, isto ainda é mais notório, é o local onde estão sediadas todas as instituições que representam o Estado. Neste sentido, apesar de, na trajetória de formação do Estado do Sudão, termos assistido à recorrência de conflitos, é a primeira vez que os habitantes da capital estão a ser afetados diretamente pelas táticas, pela conduta de conflitos que marcaram, por exemplo, os cidadãos do Darfur. Portanto, aqui o que é inédito? A pilhagem das casas, das residências, a pilhagem das embaixadas. Tal nunca tinha acontecido anteriormente. Os cidadãos estão a ser apanhados em fogo cruzado, tiveram que estar barricados nas suas próprias casas até conseguirem reunir condições para tentarem, com alto risco, sair da capital. Muitos conseguiram atravessar as fronteiras, alguns através de Porto Sudão, mas a grande parte continua, de certa forma, refém da incerteza que paira no ar, não se sabe o que é que vai acontecer no futuro. E onde é que estão? Estão no campo, com familiares, e aí estão um pouco a aguardar para perceberem como é que vão conseguir desenhar os próximos dias da sua vida. Portanto, aqui é tudo muito incerto. A Alexandra faz trabalho de campo e sabe bem, ou seja, talvez pudéssemos caracterizar um pouco a rapidez com que se chega a questões de má nutrição, dificuldade de transporte de alimentos, mesmo no centro do país ou na parte mais desenvolvida. Ou seja, quando diz que as pessoas saem e ficam a aguardar, ficam à mercê enquanto aguardam. Exatamente. Nós temos aqui uma capacidade de resposta que acabou depois por ser notável por parte das agências das Nações Unidas, por parte do Programa Alimentar Mundial. A situação, de certa forma, o que é que nos dizem os analistas e os próprios sudaneses? A crise era perceptível. A crise entre os protagonistas, digamos assim, aquele que representa de facto o Estado, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Al-Burhan, e aquele que é o líder das forças de apoio rápido, das forças paramilitares, Hemeti, mais conhecido por Hemeti, o general Hamdan Dagalo, estava à vista que estávamos a assistir a uma rivalidade, a uma tensão, um conflito em crescendo. Mas ninguém sabia quando é que iria deflagrar, e muito menos que esse conflito iria deflagrar na capital. Como tal, as pessoas foram apanhadas impreparadas. As próprias agendas das Nações Unidas, agências, das Nações Unidas, foram apanhadas impreparadas. O representante das Nações Unidas, o Sr. Pertz, na capital, em Khartoum, na noite anterior tinha estado a ter uma reunião com o representante das Forças Armadas do Sudão. Portanto, ninguém sabia quando é que iam começar as hostilidades. Logo, num primeiro momento, os próprios funcionários expatriados das Nações Unidas foram deixados à própria mercê para saírem. Nós assistimos a toda a ansiedade gerada para garantir a evacuação dos membros das embaixadas, do corpo diplomático. Os Estados Unidos tentaram uma retirada de membros da sua embaixada por terra e foram alvo de ataques por parte dos beligerantes, digamos assim. Logo foi uma situação muito tensa. A situação de segurança alimentar já era muito frágil em regiões distintas. Logo a situação ainda é mais preocupante. Há ataques também aos hospitais, aos centros de saúde, num Estado em que estas estruturas que representam o Estado, as instituições que representam o Estado, já são, de certa forma, minimalistas, precárias, e estamos perante um Estado disfuncional em muitas das regiões deste extenso, gigantesco país. Alexandra, eu li uma coluna de opinião na Al Jazeera em que se escrevia, portanto, se faziam críticas sublinhando a desigualdade da presença do Exército e das Forças de Intervenção Rápida no território geral, ou seja, que pedir uma retirada imediata era desigual, dado que a presença do Exército é muito mais generalizada do que das Forças Rápidas. E também criticando a pluralidade de gente a tentar negociar ao mesmo tempo.
Portanto, esta pessoa escrevia mais à frente também que é preciso parar as forças de apoio rápido, de fazer a pilhagem e o saque dos hospitais e desse tipo de estruturas. Temos informação certa? A informação que nós temos e que nos chega em qualquer contexto de conflito está sempre premiada por muita propaganda também. Mas aqui o que é importante sublinhar? Em primeiro lugar, se o lema dos protestos que levaram à deposição de Omar al-Bashir por parte da sociedade civil e dos atores que estiveram envolvidos neste movimento promissor e inaugurador de uma nova era de esperança, o lema era: deve sair, Omar al-Bashir deve sair. E perdoe-me que não consigo dizer a expressão em árabe. O lema atual temos que ouvir os sudaneses, não temos que ouvir os interlocutores regionais nem os mediadores. Qual é que é o seu lema? O seu lema é de que a guerra deve parar. A guerra deve parar. Todas as intervenções, e têm que ser intervenções de peso, todas as intervenções que possam conduzir a uma desescalada da conflitualidade são importantes. Há várias leituras. Há a leitura do conflito que nos apresenta aqui uma luta pelo poder, uma luta pelo poder liderada pelo general al-Burhan, que representa de certa forma a elite da capital e que não quer perder o controlo do Estado, precisamente pela importância de permanecer à frente dos destinos do Sudão para ter acesso à acumulação de riqueza e aos recursos críticos do Sudão. E do outro lado temos o general Hemeti, que é oriundo da província de Darfur, de um grupo minoritário, um grupo periférico, e que também está aqui empenhado em garantir a sua permanência próximo do poder para ter acesso a esses recursos. Acresce ainda que Hemeti, em termos de rivalidades internas na própria região do Darfur, Hemeti foi produzido por outro senhor de guerra, Musa Hilal, que foi usado pelos generais associados ao regime de Omar al-Bashir, de certa forma associados ao Janjaweed, que são responsáveis e estão imputados pelo genocídio, ou aqui nunca foi denominado de genocídio, mas estas mortes baixas inexplicáveis de mais de 300 mil civis nesta região. E Musa Hilal vai produzir o próprio Hemeti. A uma determinada altura, Musa Hilal torna-se demasiado errático, era um dos que estava empenhado na exploração de um recurso crítico, e recurso ainda mais crítico na conjuntura atual de robustas sanções económicas contra a Rússia: ouro. E Hemeti é que se torna aqui o CEO informal, digamos assim, que garante a exploração deste recurso crítico. E Hemeti tem muita força. Hemeti está também a ser apoiado por parceiros regionais, parceiros não regionais. Há proximidade de Hemeti relativamente também aos mercenários da Wagner. E se nós formos ver quem é que são os top compradores ou os fluxos do ouro que aí é explorado, extraído, vimos aqui que Hemeti também tem importância enquanto alguém que controla ou detém o controlo da exploração de ouro na conjuntura atual. Portanto, há aqui por um lado, e vou já terminar por aqui, esta é uma das dimensões do conflito, e muitos apresentam-nos o conflito apenas como uma luta pelo poder entre o general Hemeti e o general al-Burhan, entre os grupos da periferia marginalizados por parte da elite religiosa política sediada na capital, e o general al-Burhan. Exatamente, ou seja, a Alexandra diz que temos que ouvir os sudaneses, mas na verdade eles não estão representados nesta guerra. Ou seja, o que é que vai ser desta comunidade de civis que acreditou no seu poder e determinação na deposição de Omar al-Bashir e que de repente é quem está a fugir, é quem está a ser corrida da capital, do país, das suas vidas?
É justamente, mas o processo vem já de trás, porque quando nós tivemos a deposição de Omar al-Bashir, tivemos aqui o reconhecimento da importância dos civis e tínhamos um primeiro-ministro civil, e o processo, de certa forma, foi acaparado, desvirtuado pelos próprios militares, pelo general al-Burani e por Hemeti, e aquilo foi uma aliança de conveniência. E essa aliança de conveniência conduziu ou esteve na origem do tal golpe de Estado em outubro de 2021, que vai desvirtuar o processo de transição no Sudão, que tinha sido iniciado pelos civis. Ambos estiveram a jogar numa dança contra dança, a criar impasses para criar obstáculos à transferência de poder dos militares para os civis. Até que deflagrou este conflito. E recordando aqui o que é que foi o gatilho inicial. O gatilho inicial foi a necessidade de vir a integrar a força de apoio rápida, a tal força paramilitar, que esteve muito empenhada também aqui noutro episódio negro, imediatamente a seguir à deposição de Omar al-Bashir, que foi um massacre dos manifestantes a 3 de junho logo de 2019, e tínhamos corpos dos jovens a serem lançados no Nilo, e também há aqui responsabilidades por apurar. E o que é que estes fazem? Vão desvirtuar o tal processo, mas há uma dada altura em que, se nós formos ver os périplos, as deslocações fora do Sudão, de general al-Burani e de Hemeti, eram sempre sucedidas. Um deslocava-se a uma das capitais regionais. O próprio Hemeti estava em Moscovo antes da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Portanto, também há aqui a capacidade de forjar contatos, alianças para além das fronteiras do Sudão. E aqui havia o gatilho agora deste conflito mais recente, desde 15-16 de abril a esta parte, foi justamente o imperativo de integrar as forças de apoio rápidas nas Forças Armadas do Sudão. E Hemeti nunca o aceitou. A quem é que interessa esta destabilização regional? Se podemos resumir sequer. Todos têm a perder. Há aqui sempre uma quisília relativamente à grande barragem da Renascença etíope, e a situação já está tão instável na própria Etiópia. A Etiópia está à beira de se desintegrar. Vamos ver o que é que acontece na Etiópia. A Etiópia corre o risco forte de se desmembrar em várias das suas regiões decalcadas etnicamente através do modelo de federalismo étnico que está aqui em vigor desde 91 a esta parte. De certa forma, a Etiópia está muito frágil. Quem é que beneficia sempre da fragilidade desta região acaba por ser o Egito, que tem o quinhão do leão no que toca às águas do Nilo, e o Egito apresenta sempre a questão do Nilo como sendo uma questão de interesse nacional e mesmo uma ameaça à sua segurança nacional. Esta barragem foi discutida no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas de certa forma o Egito está muito mais próximo do general al-Burani, do representante, daquele que será o representante de facto do que resta do Estado sudanês, e o Sudão o Khartoum está muito colado ao Cairo, acaba por estar muito refém das posições do Cairo, mesmo contrariamente aos seus próprios interesses no que toca à grande barragem da Renascença. Logo, de um modo geral, a quem é que beneficia? Beneficiam aqueles agora que estão a ter acesso aos fluxos de ouro a partir do Sudão, e vamos ver para onde é que estão a ser estes fluxos dirigidos. Nós não sabemos, até que só há estimativas e muitas vezes não aparecem de forma oficial. Logo, é muito difícil determinar até que ponto é que se vão conseguir fazer avançar as negociações na mesa de negociações, as iniciativas de mediação, porque há aqui também muitos interessados no perpetuar do conflito enquanto Hemeti tiver acesso a armamento. O armamento tem estado a chegar via general Haftar da Líbia. E de onde é que vem esse armamento? E os financiamentos que vai beneficiando através da extração do ouro e dos fluxos que estão a sair do próprio Sudão.
Portanto, há aqui também uma conjuntura internacional muito complexa, uma conjuntura internacional, regional também complexa, e há uma enorme preocupação pelo efeito de contágio destes conflitos que estão a acontecer. Eu não estou a dizer em paralelo, eles estão a acontecer em simultâneo. E não falámos aqui sequer ainda do mais recém-estado da África, o Sudão do Sul. Muitos dos refugiados do Sudão do Sul estavam eles próprios a obter refúgio na capital, em Khartoum. E agora também há aqui que seguir onde é que estão a ser colocados estes refugiados, porque há disputas fronteiriças. E como há estas disputas, como existem estas disputas fronteiriças, também pode haver, e é muito provável, que venhamos a assistir a um aproveitamento para a criação de novos campos de refugiados e de deslocados nas fronteiras em disputa, para ganhar vantagem também da situação de instabilidade e de conflito no próprio Sudão. A situação é dramática, é preocupante e tem que haver intervenientes externos de peso a conseguirem travar as hostilidades. Este é o ponto fundamental, e só estou aqui a fazer eco daquele que é a necessidade mais urgente dos sudaneses. No seu entendimento, ou seja, todas as mediações são criticadas, neste caso falou-se da precipitação dos Estados Unidos, na falta eventualmente de legitimidade para o fazer. O que é que pode, o que é que deve a União Africana? Quando fala em intervenientes fundamentais, na sua opinião, seriam quem? A União Africana tem sempre um papel, a organização regional, a autoridade intergovernamental para o desenvolvimento da região, o IGAD tem um papel, mas tem que haver aqui intervenções de peso. Normalmente, nem sempre a via das sanções é a que surte mais efeitos, mas já ouvi da parte de sudaneses dizerem que seria essencial congelar os bens destes líderes, nomeadamente de Hemeti, restituir. Eu ouvi um pouco esta versão de um dos artistas e dos curadores da exposição que está patente na Brutéria até final de junho de 2023. Em Lisboa, Perturbações no Nilo, e que dizia: o general Al-Burhan é para todos os efeitos o representante do Estado sudanês neste momento. Portanto, a outra é uma força paramilitar. Hemeti tem que sofrer sanções e tem que ser levado a depor armas. Depois, posteriormente, os representantes da sociedade civil podem livrar-se do general Al-Burhan e retomar o processo de transição que foi iniciado com a deposição de Omar al-Bashir. Isto é muito wishful thinking, é uma visão um pouco esperançada, mas aqui o que é realista é que tem que haver um travar das hostilidades e tem que haver intervenientes de peso, nomeadamente dos Estados Unidos. Alexandra, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu sei que esteve recentemente na Argélia e que vai estar em breve na África do Sul. No entanto, se pudesse viajar a partir deste momento, sem restrições, para onde iria e porquê? Eu iria, e não vou estar nessa altura, eu iria justamente para a África do Sul no momento da cimeira dos BRICS, que é uma cimeira que nos deixa a todos muito expectantes e curiosos, com tantos pedidos de adesão a este agrupamento: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O debate está a ser todo muito centrado. Será que Putin, apesar da emissão do mandato de captura pelo TPI devido aos crimes de guerra cometidos, este mandato de captura foi emitido a 17 de fevereiro de 2023, será que Putin se vai deslocar à África do Sul? Mas acho que aqui a questão mais fascinante para quem segue as relações internacionais africanas e a partir do Sul global é quais é que vão ser as decisões relativamente aos pedidos de adesão, nomeadamente da Argélia, do Egito, a própria Etiópia também já veio pedir
para ingressar nos BRICS? Será que vamos assistir a uma desdolarização do mundo? Eu gostaria muito de estar como observadora não participante nessa cimeira. Não vou estar, mas como estamos no plano do imaginário, era justamente aí que eu gostaria de estar presente numa das minhas próximas viagens. Gostaria de estar na África do Sul. E eu adoraria segui-la, mas pronto, chegámos ao fim. Volto daqui a 3 semanas, não na África do Sul, mas aqui. E pronto, além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.